Hoje estamos recebendo, temos visita aqui no estúdio, a médica oncologista, a Isabela Tavares está com a gente. Por quê? Porque estamos no mês de agosto, e no mês de agosto acontece a campanha Agosto Branco. Aqui em Maringá, ela é organizada pelo Instituto Assim, a campanha alerta para a necessidade das pessoas pararem de fumar, certo? O tabagismo é a principal causa de câncer no pulmão e também precisa ser feito um diagnóstico precoce, então as pessoas precisam parar de fumar, precisam estar atentas também a exames para um controle eficiente dessa doença. Infelizmente, cerca de 20% dos casos de câncer de pulmão são passíveis de tratamento. E aí a gente vai conversar com a doutora Isabela Tavares, que já está com a gente. Doutora, muito bom dia e seja muito bem-vinda à Jovem Pan Maringá. Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a bancada. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e para falar de um assunto tão importante que merece aí atenção em especial na campanha do Agosto Branco. Doutora, no Agosto Branco, vou fazer uma pergunta mais genérica para a doutora e depois eu vou tocar a palavra para meus colegas. Para o Agosto Branco, qual o principal mote de campanha? Porque a gente vê, por exemplo, nas embalagens de cigarro, vou usar a expressão, a tentativa de fazer as pessoas mudarem o olhar é pelo terror. Mostram ali imagens bem feias nas embalagens do cigarro. Não sei se surtiu tanto efeito, mas há um outro tipo de trabalho que pode ser feito para a gente parar com o tabagismo, parar de fumar? Com certeza. A campanha do Agosto Branco, inclusive, foi uma iniciativa que veio para, assim como a campanha do Outubro Rosa, a campanha do Novembro Azul, para atenção, respectivamente, entre câncer de mama e câncer de próstata, a campanha do Agosto Branco veio para prevenção, né? Para conscientizar a população de que a prevenção é importante. E, realmente, esse terror que se instalou com fotos negativas nas embalagens de cigarro foi justamente para tentar assustar as pessoas de que nós estamos lidando com um problema real, que é o tabagismo, que hoje é uma das principais causas a levar a um câncer de pulmão. Kim Rafael? Bom dia, doutora. Com relação a isso também, temos o narguilé, acho que né, assim se pronuncia, e aquele cigarro eletrônico também, isso faz mal? Sim, assim como o narguilé, o cigarro eletrônico, nós sabemos que são substâncias que vieram para tentar substituir o cigarro de uma forma menos deletéria à saúde, mas isso é um mito, né? Então, é super importante que a gente difunda essa informação de que também nesses dispositivos existem substâncias cancerígenas e também podem levar a um câncer de pulmão, como também outros tipos de câncer que também são fatores para o tabagismo sendo um dos principais vilões nesse cenário. Ângelo? Eu queria voltar à minha experiência como fumante durante 19 anos e depois que eu parei de fumar eu tive problemas cardíacos, eu imagino, e AVC e tal, mas graças a Deus tudo bem, não teve sequela. Quer dizer, a gente acha que não teve. Eu acho que não teve sequela, né? Isso. Então, assim, e a senhora falou que isso não é muito comum, que a pessoa costuma parar. E eu conheço gente que parou de fumar com 80 anos de idade. Meu sogro parou de fumar com 80 anos, depois da vida inteira fumando. Então, e essa coisa de ser cada organismo procede? Procede, porque não é só o cigarro, nós temos fatores múltiplos, tanto comportamentais, do ambiente onde a pessoa está inserida. Nós sabemos que também existem as causas ocupacionais como causador do câncer de pulmão e também outros hábitos que a pessoa pode ter. A gente sabe hoje que as doenças cardiovasculares ainda representam um papel muito importante como principal causa de mortalidade na grande maioria dos países, porém, a gente sabe também que o câncer, ele, de um modo geral, ele já ultrapassou as causas cardiovasculares em mortalidade nos países desenvolvidos, o que até costuma ser um paradoxo, porque geralmente a gente acaba pensando, em países desenvolvidos existe mais incentivo, mais políticas para prevenção, mais recursos para que a gente consiga coibir esses atos. E eu vejo que, no seu caso mesmo, Ângelo, até é algo realmente diferente, porque a gente acaba vendo as pessoas justamente tendo a dificuldade na saúde para aí sim tomar uma decisão, né? Então, essa campanha do Agosto Branco, ela vem justamente para tentar conscientizar as pessoas para evitar que elas tenham um problema de saúde e parem antes de fumar. Pamela?
Doutor, eu vou na mesma esteira do Kim, porque eu fico muito preocupada com essa coisa do pendrive, que o pessoal brinca, né? Fala que é fumar pendrive e tal. E eu tenho ouvido falar que jovens já estão tendo problemas, né? Inclusive na região bucal, questões de câncer. Já está tendo essa recorrência de pacientes jovens com esse tipo de fumo, né? Eu nem entendo como funciona o aparelhinho, mas com esse tipo de fumo, porque antigamente é como... a gente estava falando aqui do Ângelo. Houve muitas campanhas e me parece que caiu quase que num desuso o fumo, né? E agora voltou essa moda. Então eu queria saber e que a doutora relatasse pra gente se já estamos tendo alguma recorrência com relação a esse público. Sim, inclusive a gente tem tido não só questões relacionadas a câncer, mas também outras patologias pulmonares em jovens. A questão aí do pendrive, esses pods, vapes, eles vieram justamente numa tentativa frustra em relação a tentar fazer com que as pessoas migrassem do cigarro convencional para esses dispositivos e depois parar. Mas isso claramente não foi uma estratégia assertiva e a gente justamente viu que as pessoas elas ficavam às vezes até mais viciadas. Né? Uma das explicações, um dos motivos para que isso acontecesse é que hoje nós não temos uma regulamentação em relação ao uso dessas substâncias, a venda delas é proibida no nosso país, mas infelizmente nós não temos um órgão que fiscalize isso, né? E aí com isso as pessoas elas acabam consumindo, então acaba que virou realmente uma febre, principalmente em jovens, mas de fato não dá pra gente dizer que isso é uma coisa saudável, tendo em vista que existem substâncias, inclusive que por haver esse desconhecimento na regulamentação, a gente não sabe exatamente quais são as substâncias, mas é sabido que existe sim tanto substâncias viciantes quanto cancerígenas. Luiz Neto. Doutora, a OMS aponta que 9 a cada 10 jovens, a cada 10 fumantes iniciaram antes dos 18 anos. E o Hospital Oswaldo Cruz apresenta que nós temos aproximadamente 100 mil jovens fumando cigarro. É feito algum tipo de campanha específica para isso? Porque, também lembrando da minha juventude, eu lembro que ainda sou um jovem, mas quando era mais jovem, eu lembro que na época... Vai, Neto. Ô, meus colegas, não tem Neto. respeito aqui, né? Tá O colega que tá falando, chega a ser desrespeitoso. Doutora, quando eu era mais jovem, eu lembro que vários colegas iniciaram o uso do cigarro porque era bonito, porque era diferente, era descolado. E acredito que até os colegas mais velhos da bancada, como o Paulo, o Ângelo e o Carioca, passaram por essa mesma situação, né? É feito algo nesse sentido? Porque se começa na juventude e se prolonga ao longo da vida, não seria mais fácil, em vez de incentivar as pessoas a pararem de fumar, já coibir o uso no início da vida adolescente? Com certeza, isso é algo muito pertinente, ainda mais nos dias de hoje, que nós temos visto os números de câncer, eles estarem cada vez mais elevados em pacientes jovens. A gente viu aí depois da pandemia que houve-se uma epidemia do câncer, onde nós já temos dados mostrando um aumento exponencial em pacientes abaixo de 50 anos. E hoje é justamente esse o intuito da campanha do Agosto Branco, é a gente tentar fomentar nas pessoas essa questão da prevenção, evitando que elas tenham contato e alertando também os pais em ter atenção com os seus filhos, porque hoje nós vemos que, diferentemente do que era no passado, onde o cigarro ele era considerado algo chique, algo glamouroso, nós vimos aí que, ao longo do tempo, isso era uma prática deletéria e as pessoas foram deixando de fumar. Né? Porém, hoje a gente tem percebido que os pais, por estarem muito fora, trabalhando, têm um pouco de dificuldade em acompanhar o crescimento dos filhos, a evolução, a juventude e a adolescência. Então, esse é um alerta que também durante a campanha do Agosto Branco nós fazemos para tentar trazer isso, essa conscientização também aos pais de estar mais envolvidos na vida dos seus filhos, para que assim eles possam identificar qualquer anormalidade, já dar uma orientação, já também ser o exemplo que eles querem ver nos seus filhos. Vamos lá, Daniel, sua vez. Bom dia, doutora. Vamos seguir a linha aqui do Kim e da Pamela. Muito tem se falado do cannabis. Queria saber a opinião da doutora se o cannabis faz tão mal quanto o tabaco. E também querendo saber a opinião da doutora, se a doutora é a favor ou ao contrário, principalmente no uso medicinal do cannabis.
Essa é uma ótima pergunta, porque diferentemente do que as pessoas pensam, né, fumar a maconha, mesmo com alguns intuitos que hoje o pessoal fala muito de fumar a maconha medicinal, isso é um mito, né? E a maconha ela também pode trazer, de fato, o câncer de pulmão. Então, isso não é uma prática que é incentivada dentro da comunidade médica. Já o cannabis, CBD, a gente tem visto muitas pesquisas, começou-se essas pesquisas principalmente no âmbito da neurologia, para tratamento de epilepsias, e hoje tem sido muito difundido também dentro dos quadros de pacientes oncológicos, principalmente na parte ali alimentar, tentando aumentar aí o peso desses pacientes, aumentando o apetite, e também em casos de dor refratária. Lógico que isso é algo que está ainda em evolução, existem muitos estudos já sendo divulgados no Brasil, isso hoje ainda tem alguns entraves, mas em países como Estados Unidos, Canadá, a gente já tem liberação para realizar nesse cenário. Doutora, durante a conversa aqui eu fui juntando umas peças. A gente falou aqui de câncer de pulmão, a gente falou de câncer de boca, a gente falou de AVC, a gente falou de infarto. Todas essas doenças de fato estão ligadas ao tabagismo? E qual delas assim tem mais intimidade com o tabaco para prosperar como doença? Bom, o tabagismo por si só ele é uma doença, né? Isso é pouco difundido, existe uma pouca compreensão das pessoas em relação ao tabagismo ser uma doença, mas ele já tem também o seu código o seu CID, né? O Código Internacional de Doenças, já muito bem estabelecido. Então, na verdade, ele é uma doença que pode provocar outras, tanto a parte cardiovascular, AVCs, infartos, a parte de câncer, porque nós sabemos que ele é sim um precursor de muitos outros tipos de neoplasia, não só o câncer de pulmão. E nós temos também outros tipos de problemas vasculares, por exemplo, tromboses, trombogenite obliterante, que é uma doença vascular. Então, o tabagismo por si só, ele é uma doença que pode provocar outras e ele precisa ser tratado. E as pessoas falam muito pouco sobre isso, né? Ele, por exemplo, no caso do câncer de pulmão, ele é o responsável por até 90% dos casos de câncer. Então, é importante que a gente tenha, de fato, essa ideia de que o tabagismo ele pode ser tratado e que assim a gente consiga evitar essas complicações que ele pode causar. Ângelo? Eu só queria ressaltar que a doutora parece que é prima do Luiz Tel, gente boa pra caramba. Isso. E aproveitar, Paulo, você me perdoa. Um abraço pro Júlio César Vicente Franco, que vem de Jandai do Sul todos os dias para Maringá trabalhar, e ele vem ouvindo o programa. Um abraço pro Júlio. Eu trabalhei na César com Oscar Alves, quando a Secretaria de Saúde começou a ter um programa específico de combate ao tabagismo. Até então, a saúde não ligava, não fazia parte do trabalho combater o coisa. A senhora acha que se não houvesse isso, a situação seria muito pior? E a importância de campanha permanente? Porque temos em abril o Dia Mundial, temos em agosto branco. Não tinha que ser uma coisa muito mais permanente? Com certeza. Na verdade, essas campanhas, elas vêm justamente para criar o alerta em um mês específico, mas é importante a gente reforçar que o cuidado com a saúde, ele tem que ser de fato contínuo, né? Então, a gente vê hoje que as pessoas, às vezes, elas acabam negligenciando a saúde, esquecem de fazer exames de rotina, esquecem de procurar um médico quando notam alguma normalidade. Principalmente, a gente vê isso muito com a população masculina, que às vezes acaba, assim, sendo levado, seja pela esposa ou filha, porque acaba no descuido mesmo, não procurando a assistência. Mas essas campanhas, elas vêm para nos lembrar em determinados momentos, e até eventualmente, como é anual, né, aquele mês, é o mês que eu vou ter que fazer os meus exames, para também ter esse chamariz. Mas lógico, todo ano a gente tem que estar falando sobre isso de forma contínua, e eu vejo que essas campanhas, elas vêm sim para auxiliar. A informação, ela é importante. Hoje as pessoas têm muito mais acesso do que tinham no passado, então eu vejo que isso é algo muito positivo e que a gente tenha mais pessoas engajadas nisso. Nós temos o Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, o qual eu sou membro, e nós fazemos esse trabalho de justamente tentar conscientizar não só a população, mas também os outros profissionais da área da saúde para tentar levar essa informação. Daniel. Doutora, vamos num caso particular. A minha mãe tem 68 anos, fuma desde os 16
E hoje ela deve estar fumando aí uma carteira de cigarro por dia. Quando se comenta com ela de parar de fumar, dos malos, ela fala, é o único prazer que eu tenho hoje. Qual seria, assim, a melhor maneira dessas pessoas, principalmente de mais idade, terem a consciência de que o cigarro faz tão mal, até mais do que o prazer que a pessoa tem naquele momento ali de estar fumando o cigarro? Então, essa é uma barreira que a gente precisa, de fato, ir vencendo aos poucos. As pessoas mais idosas, elas têm uma dificuldade maior em realmente vencer esse preconceito em tentar cuidar da sua saúde, porque já estão naquele hábito. O cigarro, ele é uma substância viciante, então é um trabalho que a gente precisa fazer, não só medicamentoso, como a gente falou do tabagismo como uma doença, mas também psicoterapia, tentarmos de outras maneiras mostrar para essa pessoa, para essa paciente, que ela tem de fato muito mais a ganhar fazendo prevenção, tentando melhorar o seu estilo de vida, a capacidade até funcional desse pulmão, ele pode melhorar ao longo aí do tempo depois que se para de fumar. E a sua mãe, inclusive, ela tem já a indicação de fazer o rastreamento do câncer de pulmão, que antes era até uma coisa que a gente não falava muito, porque a gente acabava descobrindo em fases muito tardias. Geralmente era quando assim a pessoa já estava com a doença tomada. Hoje a gente já tem muito bem definido, né? A gente tem uma instituição americana que já deixou alguns critérios, como por exemplo a idade entre 50 e 80 anos, aquelas pessoas que fumam ativamente ou fumaram nos últimos 15 anos, pelo menos um maço de carteira, né? Um maço de cigarro por dia, ela já tem aí essa indicação. Então é bem importante a gente também levar para começar a ir fazendo essa prevenção. E aos poucos, porque é um passo a passo, não é algo que vai ser rompido da noite para o dia. Tem que ter paciência. Pamela? Doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Glaze, que vai bem nesse sentido que a doutora estava falando agora, sobre quem para de fumar, se é possível regenerar esse pulmão. Ela disse isso. E quanto tempo que demoraria para reverter essa situação? Uma pessoa que parou de fumar hoje, por exemplo. Existe um mito de que as pessoas que pararam um determinado tempo de fumar, elas não têm mais o risco da doença, né, do câncer. Isso realmente não procede. Uma pessoa que já fumou e principalmente nessas cargas consideráveis, ela tem sim um risco. Com certeza ele vai reduzindo ao longo do tempo, mas ainda existe esse risco em comparação a uma pessoa que nunca teve contato com o cigarro. Então isso é bem importante que as pessoas elas tenham essa ideia, essa compreensão, né? Lógico que quanto mais tempo a gente fica livre do cigarro, aos poucos o pulmão ele vai se reestabelecendo, ele vai se tornando mais saudável, mas isso não significa que a gente eliminou totalmente o risco de um câncer de pulmão. Então pulmão novo, gente. Só o novo. Não, nascendo novo. É igual a idade de cachorro. Não é só mito. Nem começar. Vamos lá. Nem comece. Neto. Doutora, muito se fala que o narguilé ele faz mais mal para a saúde do que o cigarro. Só que algo que eu acho um pouco contraditório é que antigamente a gente via muita gente consumindo narguilé e hoje não se fala tanto no narguilé, se fala muito mais do pod, do vape. Essa afirmação ela é verdadeira? O que faz mais mal? O cigarro, o pod, o vape ou o narguilé? Na verdade, nós temos mais estudos com o cigarro convencional do que com outros métodos. Mas, da mesma forma, o narguilé realmente ele faz mal, sim, até pelo tempo de exposição que esse indivíduo ele está, né? Como é um dispositivo que as pessoas elas compartilham e elas ficam mais tempo fumando, realmente ele tem bastante associação, sim, com o câncer de pulmão. Mas é importante a gente lembrar que, de um modo geral, um pulmão doente, ele tem uma suscetibilidade maior a ter a neoplasia, ter o câncer. Então, por isso que todos esses dispositivos, eles devem, sim, ser evitados para que a gente consiga manter a saúde. Kim? Doutora, a gente falou dos fumantes, mas e as pessoas que ficam em torno de um fumante, inalar a fumaça, tanto do cigarro, quanto do narguilé, quanto do vape, né? É prejudicial também? Com certeza, essa é uma ótima pergunta. Eu sempre costumo reforçar isso aos pacientes, familiares que me procuram, justamente para lembrar que o fumante passivo, que é aquele que está ao redor do paciente tabagista, ele também está sob um risco. Eu não vou ficar mais do lado daquele meu amigo, doutor. Deixa a doutora responder. Não, é aquele nosso amigo, Eu Estou preocupada. Vamos lá, deixa a doutora terminar. Exato, é algo que a gente tem que lembrar, né? O meio onde nós estamos envolvidos
também faz bastante diferença nos nossos fatores de risco para ter uma doença, né, como o câncer principalmente. Então, é importante a gente ter esse cuidado e justamente naquela pessoa que a gente sabe que está fumando, tentar incentivá-la a parar de fumar, tentar levá-la ao médico para tentar estratégias e tentar parar com o vício. 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27, nós estamos recebendo nessa manhã a médica oncologista Isabela Tavares. Nós estamos falando aqui sobre o Agosto Branco, é o mês de combate ao tabagismo. E eu quero agradecer a presença da doutora Isabela aqui com a gente nessa segunda-feira de manhã para a gente falar de um assunto que é tão sério, tão importante. Às vezes a gente leva meio que na desconsideração, não toma muito pé da situação, mas a gente agradece a presença da doutora aqui. E se a doutora quiser dar um recado que fumar faz mal, fique à vontade. Com certeza. Eu quero agradecer imensamente o convite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. E eu queria deixar uma mensagem que serve tanto para os pais quanto para os filhos, mas principalmente para os pais. A gente vê muitos pais falando, a grande maioria talvez, que dariam a sua vida pelos filhos, mas que morreriam por eles, né? E é tão mais bonito se a gente der a vida e cuidar da vida para poder cuidar deles, para poder estar mais próximo. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, que os pais, eles cuidem de si mesmos e também cuidem dos seus filhos, para que assim a gente evite doenças como essa. Perfeito.